a missão nossa aqui de baixo. A nossa missão, ela alcança o bem-estar social do país. Então, a campanha Destinação do Imposto de Renda, ela está dentro da nossa missão institucional, né? Então, fazer esse registro aqui de pronto, que é sempre uma honra e um privilégio, e a gente poder realmente falar em nome da Receita Federal nesse tipo de atuação. Aí a campanha Destinação. Lembrar que a campanha Destinação, ela recomeçou porque, vejam bem, a legislação, ela trata da possibilidade legal de destinar parte do imposto de renda para o Fundo da Criança e do Adolescente, nós temos há mais de 20 anos. Então, em algum momento, fomos convidados pelo Ministério Público a registrar parceria há mais de 7 anos nessa campanha, junto com o Ministério Público, também com o CRC, né? O CRC sempre muito próximo da Receita Federal, também nessa campanha de destinação. Nós começamos lá atrás, há 7 anos, num convite da ASE, Associação dos Empresários Jovens, AGE, né? AGE, do Estado do Ceará, em que nós retomamos, chegamos à conclusão de que, olha, a legislação está posta aí, nós, da Receita Federal, temos que fazer o dever de casa. Então, começamos junto com o Ministério Público, o CRC, demais entidades representativas de classe, falarmos para a sociedade sobre essa possibilidade legal. Vejam que o imposto de renda está completando esse ano 100 anos de existência, né? E a campanha, essa possibilidade legal de destinar parte do imposto de renda, que foi uma conquista da sociedade, nós já temos há 20 anos, né? E a gente ainda continua falando hoje, tentando disseminar esse conhecimento. Eu tentarei aqui de uma forma mais didática, e aí já peço licença aqui, peço vênia, porque eu estou falando para um público altamente conhecedor da legislação, mas eu vou tentar nivelar um pouquinho por baixo, e para que a gente possa, ao final da minha fala, a gente possa responder essas perguntas, né? O que é a destinação do imposto de renda, o que consiste a destinação do imposto de renda, quem pode destinar essa parte do imposto de renda, a quem destinar, qual o momento para fazer essa destinação e como a gente faz essa destinação. E o mais importante, isso é a parte técnica, eu diria, a parte da legislação, né? Isso aí está na lei, isso aí qualquer curioso, né, pode chegar e realmente estudar isso aí. Mas existe algo que não está nas normas, não estão nas normas, não está também nos manuais, ela está no coração, né? Que é exatamente o porquê de destinar parte do imposto de renda, essa sensibilização. Então, quando eu venho aqui, num ambiente em que a legislação do imposto de renda é conhecida, tão conhecida quanto pelos profissionais da contabilidade, quanto pela Receita Federal, eu sei que eu estaria falando aqui como chover no molhado, que se chama, né? Mas o mais importante que eu acho que eu gostaria que passava a todos vocês aqui é exatamente o porquê dessa destinação. Essa sensibilidade que foi falado aqui no início, a doutora Tânia falou, de sensibilizar realmente o contribuinte. Bem, vamos lá então, vou tentar ser breve aqui. Existe um conceito que nós precisamos estabelecer de pronto entre o que é destinação e o que é doação. Isso aí, se nós entendermos, se o contribuinte entender essa diferença de destinação e doação, já fica afastada ali uma resistência à questão financeira de destinar a parte do imposto de renda. Então é preciso que nós, profissionais, né, da contabilidade, possamos assim transmitir aos nossos contribuintes essa diferença elementar. Ela é preliminar para que a gente possa realmente introduzir esse assunto. Vejam que o Código Civil, ele conceitua a doação como um contrato de uma pessoa, né, de forma unilateral e por liberalidade, destinar parte dos seus bens, seu patrimônio para outra pessoa. Isso é doação. Então, por exemplo, a doação que eu faço, aí é por caridade mesmo, né?
de doação para qualquer uma entidade, isso aí é doação. Eu estou transferindo parte do meu patrimônio para outra pessoa. Já a destinação, não. E não é à toa que a Receita Federal começou esse projeto lá atrás como projeto de destinação. Hoje já está, galgou ali ao patamar de campanha de destinação do Imposto de Renda. É uma campanha nacional, né? Começada aqui no estado do Ceará, começada junto com o Ministério Público. E não é à toa esse nome destinação. É exatamente para sugerir que não se trata de uma doação. Então, a gente, em que pese a legislação, fala em doação, o próprio programa da Receita Federal, do Imposto de Renda, fala em doação. Mas nós sabemos que isso realmente não é doação, né? Porque, na verdade, é apenas um redirecionamento, vamos ver um pouquinho mais à frente, de parte do Imposto de Renda que ia para a União, para os cofres públicos. O contribuinte tem o poder, né, a faculdade de redestinar esse imposto e não ir para os cofres públicos. A quem posso destinar? Vejam que não é só da criança ou adolescente e da pessoa idosa. Existe na legislação algumas conquistas que nós temos aqui legislações próprias, né, específicas, que tratam dessa destinação. Incentivos à atividade audiovisual, se nós percebermos que nós vamos ao cinema, tem lá ali aqueles filmes que são patrocinados pela Ancine. Uma parte desses recursos vem também do imposto de renda. Incentivo ao desporto e o paradesporto também. Isso aqui correu um risco muito forte agora, ia ser se extinguir, né, esse ano, e foi prorrogado para 2027. Temos também o incentivo à cultura, a famosa Lei Rouanet, né, com seus desdobramentos, suas especificidades. E a novidade, já agora para 2023, é a possibilidade de destinarmos parte para projetos de incentivos à reciclagem, né? Então, isso é algo novo que nós, enquanto cidadãos, contribuintes, podemos e devemos comemorar. Uma conquista da sociedade. E a outra possibilidade é ao Fundo da Criança e Adolescente, foi o primeiro fundo existente, depois veio o Fundo do Idoso, da pessoa idosa. A pessoa idosa já tem há mais de 10 anos essa possibilidade. E aqui eu já faço um adiantamento que essas destinações, a regra geral é o contribuinte poder destinar parte do seu imposto de renda durante o ano calendário, né? A exceção é nesse momento que nós estamos agora, que é na declaração do imposto de renda, né? Isso a gente vai ver com mais detalhe mais à frente. Então vejam que durante o ano calendário, esses são os fundos, projetos e programas que nós podemos destinar durante o ano calendário. A criança, adolescente e idoso também pode ser durante o calendário, mas também na declaração do imposto de renda, tá bom? E aqui eu vou deixar só a título de informação, esse arquivo vai ficar aqui com vocês. Nós não vamos entrar em cada um dessas leis específicas, porque seria uma conversa para cada uma delas, tem a sua especificidade, tá certo? A gente vai focar aqui mais na declaração do imposto de renda, destinação para o fundo da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Aqui também a título só de informação, aí vocês depois têm esse material para fazer a leitura. O desporto, ó, a 2027, foi prorrogado até 2027, ano calendário. Aqui já é a novidade aqui da reciclagem, projeto de reciclagem. Interessante que não está mais nos slides, infelizmente, não estão mais aqui. É o PRONAS e o PRONAM. O PRONAS eram programas voltados ali para pessoas com problemas oncológicos, o PRONAM, e o PRONAS para pessoas com deficiência física. Vejam que foi uma conquista lá atrás que nós tivemos enquanto cidadãos. Existe uma lei com período de vigência, e essa lei acabou, não foi prorrogada, como aconteceu com o desporto. O desporto realmente houve um trabalho mais de conscientização da sociedade. Houve um trabalho junto ao parlamento. Já o PRONAS e o PRONAM, não, nós perdemos, a sociedade perdeu a possibilidade de destinar parte do seu imposto de renda para esses programas. E olha, o índice de doenças do câncer cada vez mais alarmante, não só no Brasil, mas no mundo de modo geral.
Era um programa que fazia pesquisa, fazia estudos sobre toda essa doença, né? Mas fica aqui esse recado para que a gente ainda possa ressuscitar, reverter, né? Está posto. Certamente existem vários projetos e programas que foram bem-sucedidos, que nós podemos, enquanto sociedade organizada, fazer voltar, essas leis voltarem a ter vigência. Bem, aqui, eu já trago aqui o da criança e adolescente, a legislação. Lembrar que a criança e adolescente da pessoa idosa tem aqui o prazo indeterminado. Isso é uma conquista, né? Os demais não. Cultura também é prazo indeterminado, os demais não. Então temos que ficar de olho nisso. Temos que fazer valer, doutor Alexandre, do direito, né? Fazer a lei valer ali, fazer a lei ser aplicada. Bem, feitas essas considerações iniciais, e aí eu de um tempo para cá, de tanto falar sobre esse tema, a gente vai ficando um pouquinho anestesiado, né? E mais de um certo tempo eu parei, de quem nós estamos realmente falando? Né? Quem são essas criancinhas aqui, ó, bonitas, né? Esses idosos aqui, bem vestidos, tudo, com bengala, bem assistidos. Será que é isso mesmo? Será que é dessas pessoas que nós estamos falando aqui? Vejam que a população não só do Brasil, mas do mundo de modo geral, o doutor Alexandre estava falando exatamente a questão do Japão aqui, né? De facilitar o ingresso de pessoas para serem cuidadores, né? No Japão. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Esse é o Ceará que nós estamos vivendo. E aí faço mais um registro também de atuação forte do Ministério Público, junto com a Receita Federal, a parceria Receita Federal, o CRC. Veja a importância do profissional da contabilidade. Há uns 3 ou 4 anos atrás, nós que eu digo assim, capitaneado pelo Ministério Público, começamos ali um projeto de envelhecimento cidadão no estado do Ceará. E foram criados vários fundos da pessoa idosa no estado do Ceará. Hoje o estado do Ceará é o estado que é o norte-nordeste, é o que mais tem fundo criado da pessoa idosa, né? Então, um trabalho de um ano de peregrinação, plantou essa semente. Dr. Hugo estava à frente desse projeto. E hoje nós temos uma realidade posta na declaração. Então, o estado do Ceará hoje, com relação à pessoa idosa, é o que mais tem norte-nordeste, e acho que é era pelo menos o quinto do Brasil, em termos de números de conselhos, de fundos criados para a pessoa idosa. Isso merece, realmente. A gente fala desses números, mas quem fez a peregrinação, aí teve também a própria OAB, o CRC, tivemos também a própria Secretaria de Finanças do município, né? Alguém de todos os municípios, ou seja, foi um mutirão, foi um trabalho muito bonito, trabalhoso, né? Mas que realmente já temos mais de acho que um ano de peregrinação, né? Um ano de peregrinação. Então, assim, gente, de que nós estamos falando? Vejam que o Brasil, ele tem o número de pessoas idosas, segundo o IBGE, em 2019 isso, o número de pessoas idosas, próximo aí de 30 milhões de reais, de pessoas, hoje é maior que o número de crianças de 0 a 9 anos. Então, o Brasil hoje tem mais pessoas idosas do que crianças de 0 a 9 anos. Isso é algo para se preocupar, né? Nós temos que realmente estar atento a isso. E é para ontem, né? É para ontem. A criança é para ontem e o idoso também é para ontem. São cuidados emergenciais. Veja a questão da criança. Nós temos 9,1 milhões de pessoas, de crianças no Brasil, né? Que a renda mensal per capita é de 25% do salário mínimo. 9,1 milhões de pessoas, de crianças, de 0 a 10 anos de idade. Temos também 9,2 dessas crianças que ganham de 25 a meio salário mínimo, como renda mensal per capita. É dessas que nós estamos falando. E aí eu quero dar um testemunho
Um outro dado alarmante também é que, vamos passar aqui umas 2, 3 horas, daqui a 2, 3 horas, doutor Alexandre, uma criança, um jovem criança de 10 a 19 anos estará sendo morto nesse país. Vejam que isso é uma estatística alarmante para nós. Eu tive, e essa é uma preocupação que nós temos que ter, a nossa juventude, que é o nosso futuro, está se perdendo. E eu vou dar um testemunho aqui de algo que a gente às vezes não... Quem são esses jovens? São negros, são pessoas pobres que moram em favela, e geralmente homens, meninos, né? E aí eu vou dar um testemunho aqui, caseiro. Eu tive a felicidade, né, de educar meus filhos com crianças realmente mais carentes, tudo, e exatamente tentando mostrar essa realidade. E tinham 2 deles que frequentavam a nossa casa, tudo, e os jogos de futebol de criança, a gente pagava para eles, tudo, futebol, tudo. Bem, resumindo, um deles, com 17 anos, faleceu por questão do crime, foi morto, né? E o outro seguiu a vida, conseguiu emprego, tudo. E esse mês, no aniversário dele, a gente costuma ligar para ele, e um depoimento assim que me marcou, uma fala dele que me marcou, doutor Alexandre. Ele disse assim, ó, eu dou graças a Deus por ter chegado a 30 anos vivo, comemorar meu aniversário com 30 anos. Então, isso é uma realidade, essa estatística que está posta, né, de pessoas morrendo, que vivem na favela e tal. Então, são essa sensibilidade, são dessas pessoas que nós estamos falando aqui. É preciso nós, enquanto profissionais, conhecemos a lei, conhecemos a técnica, nós precisamos levar esse recado para a sociedade, né, para os nossos contribuintes. Bem, seguindo aqui, a questão da dignidade. Vejam que a Constituição Federal, ela estabelece que não é só o Estado, não é só a família que tem o dever de cuidar da criança e da pessoa idosa, e do adolescente e da pessoa idosa. É papel da sociedade, é papel nosso. Esse é um papel nosso, né? Nós estamos aqui por obrigação, por dever nosso, social, de estarmos aqui, cuidando dessas pessoas. E quanto custa isso? Né? Aí também o doutor Alexandre estava falando aqui há pouco, quanto é que custaria o idoso, né? Foi no Natal? Belo Horizonte. R$2.000, R$2.000. R$2.000 é o custo do idoso. Quanto é que realmente essa questão da dignidade? Quanto custa isso? E nós sabemos que as políticas, as boas intenções, elas não saem do papel se nós não tivermos recursos. E aí nós vamos ver aqui o quanto nós temos de recursos no estado do Ceará para poder proporcionar pelo menos um mínimo de dignidade para esse público que nós estamos falando aqui, que é da criança, do adolescente e do idoso. Bem, quem pode destinar? Aí só quem pode destinar na pessoa física é o contribuinte que opta pelo modelo completo. Essa pergunta sempre vem, por que não pode? É uma decisão do legislador, gente, né? Tecnicamente, poderia ser quem faz também a destinação, a declaração pelo modelo simplificado, poderia fazer, porque a base de cálculo é sobre o imposto devido, né? Então não haveria dificuldade, mas é uma opção do legislador. A pessoa jurídica eu não citei aqui, mas também é pelo lucro real, quem está obrigado pelo lucro real de fazer. Mas é outro tema também da pessoa jurídica, é uma outra palestra, outra abordagem. Em que momento eu posso fazer essa destinação? Como eu falei no início, todos esses fundos, programas e projetos é durante o ano calendário, tá certo? E aí nós podemos fazer a destinação não só em espécie, mas também em bens. É muito pouco conhecida essa possibilidade. Durante o ano calendário, eu posso fazer a destinação de um bem, fazer a destinação ou doar, né? Vamos usar esse termo doar para facilitar a comunicação, mas a destinação. É claro que, se ela passar dos 6% do imposto devido, aí sim passa a ser doação, tá certo? Então, essa destinação de bens vai ser pelo valor que está na declaração, né? Mas é muito pouco conhecida essa possibilidade, mas saber que existe também. O segundo momento é esse que nós estamos falando agora aqui, que é da declaração de ajuste anual. E aí somente ao fundo da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Essa mais recentemente. O limite global é de 6%,
global, todas aquelas possibilidades que nós citamos aqui, né, elas ficam limitadas a 6% do imposto de renda devido. Não do imposto de renda a pagar nem a restituir, mas do imposto de renda devido, que ele vem antes, o cálculo é antes do imposto de renda a pagar e a restituir. Aqui são há uma certa concorrência aqui entre esses programas e projetos, né? E na declaração do imposto de renda, fica um limite individual de 3%. É claro que se é 3% para o fundo da criança e do adolescente e para a pessoa idosa, acaba dando os 6%, que é o limite global, tá certo? Eu estou passando um pouquinho mais rápido porque eu estou partindo do pressuposto que todos os senhores conhecem essa legislação, tá bom? A DBF. Como é que a DBF é uma declaração de benefícios fiscais, né, que todos os órgãos, ministérios que administram esses fundos, esses programas, esses projetos, eles têm que entregar para a Receita Federal. Por que a DBF? Lembra que eu falei que a regra é a destinação durante o ano calendário. Como é que é feita essa destinação durante o ano calendário? Eu tenho que fazer um depósito bancário diretamente numa conta específica de cada um desses fundos, projetos e programas. O contribuinte vai lá, tem que saber qual é a conta, daí a transparência e também a publicidade que os fundos têm que proporcionar para que a sociedade conheça o seu trabalho, conheça a sua conta bancária, para que haja essa destinação diretamente. Então, o contribuinte vai lá, recebe em contrapartida um recibo e aquele fundo, aquele programa, aquele projeto, quem administra, né, os conselhos, tem que entregar à Receita Federal uma declaração que antes era em março, agora foi antecipada esse ano para fevereiro, e vou explicar o porquê depois, fazendo uma prestação de contas, né? A Receita Federal vai fazer um cruzamento com a declaração de benefícios fiscais, junto com a declaração de ajuste anual do contribuinte, e fazer esse batimento. Então, daí a importância do profissional da contabilidade orientar os fundos, os ministérios, né, com relação à entrega da declaração de benefícios fiscais. Porque, vejam bem, aquela pergunta que sempre vem, né? Como é que é a questão da malha nisso aí? Existe uma malha, sim, de cruzamento eletrônico entre a DBF, que a Receita recebe, e a declaração, recebe dois administradores desses fundos, programas e projetos, com a declaração de ajuste anual. Há um cruzamento. Se não bateu a informação, cai em malha. Então, daí a importância, né, primeiro, de constar a informação de que o contribuinte realmente fez a destinação e os dados estarem corretos, tá bom? Bem, a novidade é isso, é que as destinações durante o ano calendário já constarão da declaração pré-preenchida, tentando exatamente diminuir o risco de malha, tá certo? E daí a necessidade de ter antecipado de março para fevereiro o prazo de entrega da DBF, porque já estava em março, esses dados já estavam em março na declaração de ajuste anual, tá bom? Na pré-preenchida. Bem, como? É mais uma segurança para o próprio, é uma crítica, né? E é uma informação que chega mais para o contribuinte, tá bom? Bem, como fazer? Primeiro, como é que a Receita trabalha? Essa é uma pergunta assim, interessante para que os senhores conheçam e o próprio contribuinte também saiba como é que a Receita Federal olha para essas destinações. Ela fiscaliza através do fichas da declaração de imposto de renda, pessoa física. Existem algumas fichas, nós vamos ver lá, doações efetuadas e doações diretamente feitas na declaração de imposto de renda, essas são as fichas. E através do DARF, né? São essas informações na declaração que ela faz, tem um olhar mais criterioso. Então você tem aqui na declaração de ajuste, existe um campo lá, uma ficha,
chamada doações efetuadas. Essas doações efetuadas são aquelas doações feitas durante o ano calendário. E por que elas estão antes das doações, aí o termo é doação, feita diretamente na declaração de imposto de renda? É porque o programa precisa calcular aqueles 6%. Ora, se o contribuinte já fez destinação de 6% no ano passado, nesse ano ele não tem mais oportunidade, porque ele já extrapolou o limite de 6%. Daí a importância do contribuinte preencher primeiro essa ficha de doações efetuadas durante o ano calendário. Isso aqui está na declaração de benefício. Sim, o que acontece? As doações efetuadas, elas são cruzadas, como eu falei, com a DBF. Certo? A Receita trabalha em cima disso aí. Isso é um trabalho eletrônico. Tá? Não tem nada manual aí. Realmente é um cruzamento eletrônico. E as doações diretamente na declaração. O cruzamento é pelo DAF. Risco do contribuinte cair em malha. DBF, junto com a declaração de ajuste, serem compatíveis. Vai cair em malha. Risco do contribuinte cair em malha numa doação feita diretamente na declaração do imposto de renda. Somente se ele não pagar o DAF. Naquele prazo estabelecido. Só único. O risco é mínimo. O risco é mínimo, tá certo? Bem, os quatro passos que nós, contribuinte, que opta pelo modelo completo, e nós, profissionais da contabilidade, nós da Receita Federal, Ministério Público, nós podemos realmente dizer para o contribuinte, olha, são 4 passos só para você mudar a vida, a realidade de pessoas que realmente estão precisando. Esses 4 passos, quais são eles? Primeira coisa é informar aquelas doações feitas durante o ano calendário, doações efetuadas, tá certo? Aí você vai informar lá o CNPJ, tudo isso aí. Lembrar que tem mais um cuidado da Receita Federal esse ano com relação a isso. Se o contribuinte informar um CNPJ que não consta na base de dados da Receita Federal como CNPJ de um desses fundos, programas e projetos, o sistema vai fazer essa crítica. Isso evita de cair em malha também. Certo? Então, se o contribuinte fez, mas errou na hora o CNPJ, vai haver essa crítica, para que ele evite de cair em malha. Isso é uma novidade que eu soube hoje, viu? Estou passando para vocês aqui de primeira mão também. A crítica no preenchimento. E aí aqui nós temos todos aqueles programas, projetos, né, que eu falei que podem receber destinações durante o ano calendário, além do Fundo da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa. Bem, aí o contribuinte não fez nenhuma destinação ou doação, como queiram, durante o ano calendário, ele vai agora fazer uma destinação ou uma doação diretamente na declaração do imposto de renda. E esse momento é que os senhores e senhoras realmente podem atuar, né? Na hora de contribuinte, olha, existe essa possibilidade aqui, que tal fazer orientar o contribuinte nesse sentido, de fazer essa destinação diretamente na declaração do imposto de renda. Ele vai aparecer, na hora que ele clica aqui, o primeiro passo aqui, ele já aparece a possibilidade do Fundo da Criança, do Adolescente e do Idoso. Né? Ele abre aqui. O que eu tenho que fazer? Clicar em novo, aba nova, e ele vai lembrar o seguinte, que o contribuinte, lembra daqueles 3%? Eu posso distribuir os 3%, até 3%, Fundo da Criança e do Adolescente, para o município A, B ou C, até os 3%, não precisa 3% para um município só, pode ser para os municípios, né? do Estado também, né? Da própria União também, federal. E lembrar que, quando nós vamos trazer alguns números aí, de potencial de destinação, são de contribuintes que têm domicílio tributário no Estado do Ceará, que podem fazer destinações para outros municípios, para outros estados do Brasil, como vice-versa também. O cearense está em todo canto, né? Mas, até, sei lá, fora do país, né? Ele não precisa estar aqui, mas ele pode fazer uma destinação para o município daqui do estado do Ceará, o próprio estado do Ceará. Bem, aí eu tenho que selecionar o fundo, tá certo? Estadual, municipal. O programa já traz o CNPJ, aí não tem problema de digitalização.
programa já traz também o limite máximo que é possível de destinação. Também não tem como o limite fazer não tem como pagar mais. O programa não deixa ele pagar mais. Pode pagar menos, destinar menos, mas não mais. Bem, aqui são os preenchimentos, né? CNPJ, como eu falei já. Resultado da apuração no imposto da declaração. Como é que é feito? Quem tem imposto a pagar, o programa emitirá o DARF 0211, que é o nosso DARF de cotas, tá certo? E também emitirá o DARF para o Fundo da Criança e do Adolescente, que é o 3351, e o 9090 para o Fundo Idoso, tá certo? Quem tem imposto a restituir, o programa emitirá apenas a destinação para o Fundo da Criança e do Adolescente, 3351 ou 9090 para o do idoso. E aí, ó, o programa emite automaticamente o DARF, como eu falei, porém é necessário imprimir em PDF manualmente para efetuar o pagamento, né? A não ser também que, acho que eu já consegui fazer a leitura do QR Code direto com o celular naquela tela. Acho que não precisa nem imprimir, tá certo? Tem impressão dos DARFs. Como é que a gente consegue imprimir os DARFs? Você vem aqui em declaração, depois imprimir, e aí aparece aqui o DARF da declaração aqui para a pessoa física, tá bom? Lembrar que bem aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas tem um QR Code, pode pagar por Pix, e também esse código de barra aqui que não existia antigamente, passou a existir também desde o ano passado. Facilita bastante a questão de digitalização para evitar o erro. Isso é importante dizer e a gente lembrar disso sempre, que o pagamento do valor destinado deverá ser até a data do vencimento da cota única, né, ou seja, 31 de maio desse ano. E aí foi falado aqui a questão de parcelar, né, isso é uma conquista que nós temos que fazer, mas antes disso, já lanço também aqui como desafio a todos nós, antes de nós mexermos que é operacionalmente muito mais complicado, de nós dividirmos o pagamento do DARF da destinação em cotas, correspondente às cotas, eu diria que nós conseguiríamos muito mais adesão da sociedade se nós estabelecêssemos, se a gente conseguisse uma legislação que priorizasse a restituição de quem fez a destinação. Esse sim, eu acho que a gente consegue sensibilizar mais, né? Porque vejam, quem tem imposto a pagar, já vai pagar de qualquer jeito. Quem tem imposto a restituir tem que desembolsar naquele momento. E aí, se ele tiver conhecimento de que a restituição dele vai entrar numa prioridade, ele fica mais sugestionado a fazer essa destinação. Mas isso é uma conquista que nós temos que fazer enquanto sociedade organizada. Não. O que eu falei é que se eu fiz a destinação, não existe aquelas prioridades de restituição, pessoas acima de 80 anos, 60 anos, professores, problemas de comorbidade, saúde, não tem? Não tem agora também a Receita Federal estabeleceu quem pagar por Pix, não é isso tudo? Também poderia entrar ali uma das prioridades de restituição, de rever o dinheiro, quem destinou, tá certo? Aquele CPF de quem destinou teria uma prioridade. Isso é algo que é factível, né? E eu acho que a gente consegue ter uma adesão maior. Bem, o pagamento do prazo estabelecido tem uma glose definitiva. Veja, veja que a destinação é um benefício fiscal. Quem tem imposto a pagar, paga menos imposto para o imposto de renda, efetivamente. Quem tem imposto a restituir, tem uma agregação de valores na mesma proporção. Se o contribuinte não paga esse DARF da destinação até o dia 31, ele teve um benefício que tem que ser glosado, tá certo? Então, certamente, por isso que ele vai cair em malha. Se não pagar, vai cair em malha, tá bom? Obriga-se ao pagamento da diferença, que eu acabei de falar, a questão da malha. Potencial destinado, de destinação e valor destinado em 2022 e 2021. Isso aqui é âmbito nacional.
o imposto de renda devido de 161,2 bilhões. Calculado 6% disso aqui, nós chegamos aí a 9,6 bilhões. Valor destinados a todos os programas e fundos no Brasil foi 357 milhões, 337, né? À vista já não dá mais, gente. Mas vejam que nós temos aqui a quantidade de destinadores, o potencial é de 14 milhões de pessoas que optaram pelo modelo completo, mas apenas em âmbito nacional, 185 mil fizeram. Né? Muito pouco. O percentual aqui chega a 4% do valor que foi destinado e não destinado, quase 96%. Como é que está o estado do Ceará? 3 bilhões,7 de imposto devido, potencial é de 223 milhões, valor destinado 4 milhões, isso aqui já subiu bastante, quando nós começamos, doutor Alexandre, lá atrás era 1.300.000 mais ou menos, né? Há uns 7 anos. Então, realmente crescemos bastante em termos relativos, mais absolutos, temos muito caminho ainda pela frente. O percentual aqui do Ceará é muito menor do que o Brasil, aqui chega a 2%, o Brasil chega a 4%. Como consultar o repasse de valores destinados na declaração? A Receita Federal administra esses valores, e vou passar rapidamente aqui só para dar notícia. Esses repasses podem ser verificados no site da Receita Federal, e aí o contribuinte vai perguntar, sim, mas como é que eu sei quanto é que recebeu? Ele abre lá no site, você tem lá o fundo municipal, quanto recebeu, o quanto não recebeu e por que não recebeu e como corrigir. Certo? Então, isso é importante, a transparência para o contribuinte, muito mais para quem administra esses fundos. O fundo tem algum problema de inconsistência de dado cadastral. É a conta bancária que não é um banco oficial, que tem o dígito errado, CNPJ e por aí vai, tá certo? Esse dinheiro fica na Receita Federal, administrado do Tesouro, né? Não é corrigido, e quando houver a correção, chegando esse dado atualizado, a Receita Federal libera o recurso. Fica lá. Temos dinheiro lá de 8 anos. 8 anos. Foram criados e não foi. Então, é isso que nós precisamos divulgar bastante para os gestores públicos. Gestores públicos, esse dinheiro está parado lá, tá certo? Como é que a gente faz isso? É o site da Receita Federal. Você entra ali na informações, acessa informações aqui, ó. Depois dados abertos, arrecadação. Aí tem lá o fundo da criança, do adolescente e do idoso. Todos os recursos que foram destinados na declaração do imposto de renda, ano a ano, CNPJ por CNPJ, conta bancária, quanto recebeu, quanto não recebeu e por que não recebeu e como corrigir. Tem acesso à solução. A solução não é pela Receita Federal, a solução é pelo Ministério dos Direitos Humanos, uma secretaria que existe, tá certo? Cidadania e Direitos Humanos, exatamente. É um nome grande, né? Bem, finalizando já. O que é destinação? A gente sabe que destinação não é doação. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui. Quem pode destinar é só a pessoa física, modelo completo. A quem destinar são todos aqueles programas, projetos e fundos durante o ano calendário. Quando? Como destinar durante o ano calendário é um depósito direto na conta de cada um desses fundos, programas e projetos. O contribuinte recebe um recibo, vai para a DBF, por aí vai. E na declaração de imposto de renda, pagar o DAF. Fazer a opção e pagar o DAF, tá certo? Agora vamos aqui mais uns 5 minutinhos falar um pouquinho da importância de destinar. Vejam que o artigo 159 da Constituição Federal, e usa o termo destinação, né, de parte do imposto de renda. 50% do imposto de renda não fica com a União. 50% vai para os fundos do Estado do município, do Estado também, 22,5%, 21,5%, tem toda uma repartição constitucional. Então vejam que quando o recurso chega aos cofres públicos e são destinados para o município de Fortaleza, ele vai concorrer em 22,5%
com os demais municípios do Brasil todo. Vai dividir essa parte. Isso não quer dizer que esse recurso que chegou do imposto de renda vá para um programa específico. O projeto não vai. Isso vai depender da lei orçamentária, certo? E detalhe, um grande detalhe aqui. Ainda que recebesse, ele tem um caminho muito longo. Tem um caminho muito longo para chegar. Olha a diferença da velocidade que o contribuinte tem de destinar, já durante o ano calendário, pegar um dinheiro e depositar na conta do fundo, para que ele possa agir logo, de imediato, tá certo? E na declaração de imposto de renda também, ele receberia no outro ano. Então essa é uma vantagem extraordinária em termos de velocidade, né, que nós podemos oferecer aqui para a sociedade. E na declaração não, na declaração, como eu falei, é diretamente, entendeu? É direto, ou seja, há um ganho sem muita burocracia. E detalhe, a gente consegue, aí o Ministério Público está aqui também, o cidadão também consegue fiscalizar esses projetos. Está na lei, está na legislação, que o contribuinte, o cidadão, tem um poder, dever de fiscalizar, né, de saber o edital, a publicação do edital, a transparência que deve existir nessa comunicação desses projetos, desses programas. Então, é algo assim que a gente realmente extraordinário que nós temos nas nossas mãos enquanto cidadãos. Bem, lembra desculpa, aqui está faltando mais uma telinha que perdeu um pouco ali, mas é o mapa do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Nem todos, diria até a maioria, não tem esses fundos da criança, do adolescente nem idoso. Não tem. Então vejam a oportunidade que o gestor público, com esses recursos que poderia dispor para fazer realmente essas políticas sociais, né? Existe ali uma renúncia fiscal? Existe renúncia fiscal. A União vai renunciar a 50%, os demais estados 22,5%, 21,5%, ou seja, os outros 50%. Mas veja que se o município é o estado que se antecipar e criar o seu fundo de R$1.000 de imposto a pagar, por exemplo, se o contribuinte resolver destinar R$100, esse R$100 seria distribuído na Constituição, 50% para a União e assim vai. Esse R$100 vai direto para o município ou para o estado. Há renúncia fiscal? Há, mas é uma renúncia fiscal que não é comum à renúncia fiscal que existe para o setor privado. Esse dinheiro volta para a sociedade, certo? Então esse é um grande detalhe também importante que nós precisamos entender. Nenhum, quase nada, né? Não precisa fazer campanha lá e passar o Pires, né? O prefeito não precisa passar o Pires lá em Brasília. Bem, aí também o mais importante, a senhora até falou já isso, que não dói no bolso, né? Quem tem imposto a pagar e nem a restituir, vai retirar recurso do bolso, tá certo? Quem tem imposto a pagar de R$1.000, se destinar R$100, vai pagar 900, 0,211, que é o código de cotas. Quem tem imposto a restituir de R$1.000, se decidir destinar R$100, vai passar a restituição de 1.000 para 1.100, corrigido pela Selic, tá certo? Lembrar que, quando ocorre o fato gerador do imposto de renda, que é a disponibilidade econômica e jurídica, automaticamente surge a obrigação tributária. E essa obrigação tributária, ela já exige o pagamento do imposto de renda para a União, tá certo? Aqui não, aqui o contribuinte, tomando essa decisão, ele realmente não tem nenhum ônus financeiro, né? Já sabe que vai pagar, porque tem a obrigação, surgiu a obrigação de pagar mesmo, só que agora ele vai redestinar de uma forma diferente. Algumas reflexões eu trago, acho que o doutor Alexandre vai tocar um pouquinho sobre isso, que é o potencial da criação de mais fundos municipais, que eu acabei de falar. O Brasil ainda está não tem esses fundos, né? Fundos que podem ser criados, devem ser criados. Temos também o empoderamento desses fundos estaduais e municipais. O gestor público precisa dar condições para que esses fundos sejam administráveis, né? Tenham condições financeiras, tenham condições estruturais mínimas de fazer um bom trabalho. Temos também a transparência desses projetos, desses programas. É preciso dar maior transparência por quem faz a gestão desses conselhos.
Forte atuação dos órgãos de controle, aí tem o Ministério Público e a Receita Federal, no que couber a cada um. O próprio também Tribunal de Contas do Estado, de repente, também. E a integração permanente do terceiro setor, instituições públicas, entidades profissionais, classes profissionais, aí fica aqui o convite ao CRC, para continuar nos ajudando nisso aí, fazemos uma corrente. A academia, nós precisamos treinar o terceiro setor a fazer projetos coerentes, fortes, né? E a academia pode ajudar nisso também, para que a gente não venha realmente perder mais um benefício desse, né? A sociedade não venha perder essa oportunidade. E aí, meus amigos, finalizando mesmo, eu trago essa mensagem, acho que alguns já conhecem, mas eu acho muito forte, muito pertinente, é de que quando a gente joga uma pedra num lago, ela consegue fazer ondas, né? E essas ondas se reverberam até as margens, a gente nem consegue calcular a repercussão dessas ondas que elas fazem não só na superfície, mas fazem embaixo também. Ela, assim, é um ato de destinar, que a gente possa, com esses gestos simples, poder transformar a vida de pessoas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos e fico aqui à disposição.